Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez uma ótima terça-feira a todos. Bom, vamos lá, gente. O ex-presidente Lula está decidido a ser o foco da atenção, o centro das atenções aí no noticiário, mas está difícil a vida, né, Lula? Primeiro, foi aquele boato vazado, falso, que foi vazado inclusive por um blogueiro do PT, dizendo que ele seria preso, tal, né? Claro que todo mundo queria muito que isso acontecesse, mas ele fez isso para ver se chamava a militância, né? Chamou uma vigília na casa lá do Lula, enfim, foi um mico, já gravei sobre isso para você ontem. E agora tem uma carta do ex-presidente, do petista, chefe do Petrolão, pai do Mensalão, essas coisas todas, que tá na Folha de São Paulo, sempre a Folha de São Paulo. Ai. E o que diz a carta, gente? Claro que não foi ele que escreveu, primeiro porque tem sujeito, verbo, predicado, tem vírgula, tem crase, tem ponto. O Lula não tem a menor capacidade para isso, né, gente? A gente sabe muito bem disso. Ele sabe fazer besteira, falar errado e comandar esquema de corrupção. Então ele mandou um assessor, um advogado escrever, né, um blá 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 todo, uma sucessão de mentiras que é risível, eu vou dizer pra você. Bom, basicamente, ele bate naquela tese de que é a alma mais inocente do mundo, que não tem nada a ver com isso, que é perseguido politicamente, que estamos num estado de exceção e que ele vai provar a inocência e que o povo brasileiro vai ficar do lado dele. Eu acho que o Lula tem que procurar um psiquiatra rápido, né? Um terapeuta, porque realmente ele tá com problema, né? Ele tá assim, desolé com tudo que tá acontecendo. A gente descobriu as maracutaias, tem mais pra descobrir, tá, gente? Mas a gente descobriu as maracutaias e a popularidade dele tá abaixo da linha da miséria. Ele não se conforma com isso, ele não se conforma, né? Talvez Freud explique. Mas vamos à carta. Eu vou trazer pra você os principais pontos e já vou comentar logo pra você não perder seu tempo, tá, gente? Então nem perde tempo lendo não, que eu já dou informação aqui pra você. Vamos lá. Começa assim. Em mais de 40 anos de atuação pública, minha vida pessoal foi permanentemente vasculhada pelos órgãos de segurança, pelos adversários políticos, pela imprensa. Por lutar pela liberdade de organização dos trabalhadores, cheguei a ser preso, condenado como subversivo pela infame lei da segurança nacional da ditadura, mas jamais encontraram um ato desonesto de minha parte. Afinal de contas, como ele mesmo disse, não há alma no mundo mais honesta do que ele, né? Não. E nunca houve. Nem Madre Teresa de Calcutá, ninguém, tá, gente? Vamos lá. Sei o que fiz antes, durante e depois de ter sido presidente. Nós também sabemos. Eu sei o que você fez, Lula, antes, durante e depois, que continua fazendo. Eu sei de tudo. Não só do Mensalão, não só do Petrolão, não só do BNSzão. Não, eu sei, Lula. A Lava Jato também sabe. Outros juízes e promotores também sabem. Então fique tranquilo, tá bom? Nunca fiz nada ilegal, nada que pudesse manchar a minha história. Ah, que ele delirou, né, gente? Governei o Brasil com seriedade e dedicação, porque sabia que um trabalhador não podia falhar na presidência. É verdade, ele governou realmente com dedicação para montar os maiores esquemas criminosos já descobertos na história. Então ele foi muito dedicado, muito competente em montar esquemas de corrupção. Não contente com o Mensalão, ele montou o Petrolão. Afinal de contas, para quê? Para que montar um esquema menor se você pode roubar o Brasil todo, acabar com a maior estatal brasileira? Não é, Lula? Eu sei, você é bom nisso. As falsas acusações que me lançaram não visavam exatamente a minha pessoa, mas o projeto político que sempre representei. É verdade, visam o projeto político criminoso de poder do PT, que você sempre representou, você sempre comandou, você sempre esteve muito atento e assim, em cima, o topo da pirâmide da corrupção, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Dessa corrupção instalada pelo PT e seus asseclas, né, pessoal? Seus partidos aí aliados. Às vésperas de completar 71 anos, vejo meu nome no centro de uma verdadeira caçada judicial. Ô Lula, os canalhas também envelhecem. Os corruptos também envelhecem. Então esse papinho aí de às vésperas de completar 71 anos, eu, terceira idade, conta essa depois, né? Devassaram minhas contas pessoais de minha esposa, meus filhos, grampearam meus telefonemas, divulgaram conteúdo, invadiram minha casa, conduziram-me a depor à força, sem motivo razoável e sem base legal. Pois muito bem, gente. Devastaram as contas de Lula. Lula, até assim, os criminosos menos preparados, né? Aqueles que não foram treinados por Zé Dirceu, como você foi, o plano, gente, não era de Lula. Lula executou. O plano é da mente brilhante criminosa de Zé Dirceu. Então, a gente bem sabe que até os bandidos menos refinados
usam uma coisinha chamada laranjinhas, né, Lula? Várias laranjinhas, né? E também abrem espaço, né, para que figuras próximas enriqueçam, para que filhos fiquem milionários, para que sobrinhos fiquem milionários. Gente, alguém acha mesmo que aqueles milhões e milhões do Pedro Barusco eram dele mesmo? Alguém realmente acha que aquele dinheirão todo era tudinho dele? Pensa comigo. Vamos em frente. Os grampos, ele fala dos grampos do Sérgio Moro, aquele grampo em que você e Dilma estavam combinando um golpe contra a lei, estavam combinando obstruir a justiça porque você sabia que cairia no colo do Sérgio Moro e queria de todo jeito cair, era no colinho do Supremo, já que não tinha jeito. Vamos em frente. Desde que a caçada começou na campanha presidencial de 2014, percorro os caminhos da justiça sem abrir mão de minha agenda, viajo pelo país, blá blá blá, aquela coisa toda, tá por aí tentando defender esse projeto criminoso de poder. Nesses encontros, renovo minha fé no povo brasileiro e no futuro do país. Que futuro, Lula? Aquele que você e Dilma roubaram? O futuro da nação que você, Dilma e a caterva do PT roubaram? Esse? Eu conheço bem esse futuro. Sigamos. Constato que está viva na memória de nossa gente cada conquista alcançada nos governos do PT, Bolsa Família, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, o novo PRONAF, Programa de Aquisição de Alimentos, valorização dos salários, blá, 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 blá. Gente, vamos lá. É muito fácil administrar a casa com a despensa vazia, não é não? Então, com todos os problemas que o FHC teve, ele deixou a despensa vazia para o Lula. O Lula pegou o país de vento em polpa. O que ele fez? Seguiu. Mas sempre com a estratégia no bolsão de miseráveis que ele tinha que manter para sempre ter sucesso nas urnas. Então Lula, de fato, juntou os programas sociais do FHC, nomeou como Bolsa Família e começou a dar aquele dinheirinho sem criar oportunidade para aquela gente conseguir o seu sustento com dignidade, a qualificação profissional, para que aquelas pessoas se libertassem da mesada que acham, porque o discurso é esse, que acham que era dada pelo PT. E sempre houve o discurso da chantagem dizendo o seguinte: se a gente sair, o Bolsa Família vai acabar, o povo não vai ter mais nada. O nome disso é chantagem da mais suja e da mais imoral que existe. Um pequeno detalhe. Não posso me calar, porém, diante dos abusos cometidos por agentes do Estado que usam a lei como instrumento de perseguição política. Basta observar a reta final das eleições municipais para constatar a caçada ao PT, a aceitação de uma denúncia contra mim 5 dias depois de apresentada, a prisão de 2 ex-ministros do meu governo. Foram episódios espetaculosos que certamente interferiram no resultado do pleito. Lula, presta atenção, eu vou contar pra você uma coisa, mesmo que você fique chateado. Dilma foi empichada. A sua popularidade, eu repito, está abaixo da linha da miséria. O PT foi descoberto, né? A gente arrancou o tapete que cobria essa sujeira toda. E aí o PT tomou uma surra de cinta nas urnas. E a culpa é da investigação, gente. A culpa é da investigação. Presta atenção, coisa mais bonita. Jamais pratiquei, autorizei ou me beneficiei de atos ilícitos da Petrobras ou em qualquer setor do governo. Desde a campanha eleitoral de 2014, trabalho essa narrativa de ser o PT, não mais um partido, mais uma organização criminosa, e eu sou o chefe dessa organização. É verdade, Lula, então eu não vou nem discutir. Realmente trabalha-se essa tese, porque é a tese verdadeira. Pronto, acabou, né? Concordamos com isso. Não descarto que meus acusadores talvez acreditem nesta tese maliciosa, talvez julgando os demais por seu próprio código moral. Presta atenção, Lula. Você não tem vergonha, não? Você está colocando o quê? O Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, os homens e mulheres de bem desse país, os integrantes dos movimentos democráticos, na mesma panela que você, vai lavar sua boca com água e sabão, Lula, presta atenção. Código moral, o nosso, o mesmo que o seu? Rapaz, eu não chefei petrolão nenhum, não inventei esquema de corrupção nenhum. Sérgio Moro também não, Deltan também não, então não tô entendendo a comparação? Na verdade eu tô, Lula, eu tô. Percebo também uma perigosa ignorância dos agentes da lei quanto ao funcionamento de governos e instituições. Cheguei a essa conclusão nos depoimentos que prestei, blá, 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 porque delegados e promotores não sabiam como tramita uma medida provisória, como se procede uma licitação, como se dá análise da aprovação colegiada e técnica de financiamentos de bancos como o BNDES. De fato, a gente não consegue entender, Lula, porque o jeito que você faz é um pouco diferente do tradicional, do que está na lei, sabe? O jeito que você faz é assim, como é que é um governo de coalizão? Você vai, compra um monte de partido, rateia os cargos e coloca pessoas estratégicas para poder roubar.
né? É assim que você faz. Como procede a tramitação de uma medida provisória? Você chama o Congresso, você dá os pichulecos, você compra uma base aliada, né? Como se procede uma licitação? Você chama as empreiteiras do Petrolão, por exemplo, e quem dá mais leva. Como se dá análise e aprovação colegiada e técnica de financiamentos como no BNDES? Você pega e manda o BNDES dar o dinheiro que é nosso também para os amiguinhos do rei, no caso, os seus amiguinhos. Então não dá para entender essa tua lógica mesmo, Lula. E aí ele continua, gente, com blá blá blá, que são depoimentos, que até agora não aconteceu nada, que nada serviu para incriminá-lo, que 2 anos de operação depois, com estardalhaço, não conseguiram nada capaz de vincular meu nome aos desvios investigados, nem um centavo não declarado em minha conta, nenhuma empresa de fachada. Repito, né, gente, tem os laranjas aí no meio da história, né, e ele tá nervoso por conta aí do barulho da Operação Lava Jato. No final das contas, ele diz, acusam-me, por exemplo, de ganhar ilicitamente um apartamento que nunca me pertenceu. Engraçado, a construtora que construiu o apartamento e te deu, Lula, disse que te deu por um pichuleco. Né? Foi o próprio presidente da construtora, seu amigo, fez delação, né? E se incriminou com isso, né? Então, qual é o problema? Será que ele tá mentindo? Todo mundo surtou? Acusam-me de corrupção por ter proferido palestras para empresas investigadas na Lava Jato. Ele disse que palestrou, recolheu imposto. Recolher imposto é uma forma boa, né, de esquentar dinheiro sujo, né, Lula? Você sabe fazer isso muito bem. Alguém aí já ouviu uma palestra do Lula? Levanta a mão. Alguém já viu? Alguém já viu? Aquelas palestras milionárias? Pois eu nunca vi. E aí, gente, lá no blá blá blá, no frigir dos ovos, ele diz o seguinte: tenho consciência tranquila e o reconhecimento do povo, confio que cedo ou tarde a justiça e a verdade prevalecerão, nem que seja nos livros de história. Só se você escrever os livros, tá, Lula? Ou botar aí os esquerdopatas para escrever. O que me preocupa, e a todos os democratas, são as contínuas violações do Estado de Direito, é a sombra do Estado de exceção que vem se erguendo sobre o país. Gente, eu vou dizer uma coisa pra você, o Lula realmente tá com problema, né? Ele tá depressivo com essa coisa de não ser o centro das atenções e de saber que a Lava Jato vai chegar. Lula, o que nos preocupa é que você ainda não foi preso, né? E a gente tá numa expectativa danada porque a gente sabe tudo que você fez, a gente sabe tudo que você cometeu, a gente sabe os esquemas criminosos que você chefiou, como disse o Deltan Dallagnol, e eu faço minhas as palavras dele, você é o comandante máximo do Petrolão. E não adianta escrever no jornal Esquerdinha, né, na Folha de São Paulo, e publicar uma carta aqui ou acolá. Não vai adiantar nada não, Lula, porque a Lava Jato vai te pegar. É isso, pessoal. Curte, espalha e compartilha.